Esse livro, ele não é apenas papel, não é? E letras. Ele leva comigo a minha alma. Que apesar de ser contido da minha pessoa, ele também revela a alma daquela pessoa que lê e que gosta do texto que está aqui. Meu nome é Luiz Magno Alencar, sou ludovicense de nascimento, luziense desde 1986, professor, blogueiro, diácono da Igreja Católica Apostólica Brasileira e também poeta. Enquanto poeta, eu tenho um pseudônimo. Meu pseudônimo, meu nome artístico é Walter de Alencar, uma homenagem feita ao meu bisavô, que também era poeta. A profissão me influenciou a gostar de literatura e a literatura foi uma descoberta feita aleatoriamente. A literatura, ela nasceu da necessidade que eu tinha como educador de também me tornar uma pessoa dedicada à leitura. E fazer literatura me proporcionou me aperfeiçoar na escrita, na geração de ideias em um texto. Portanto, a profissão de educador é que me influenciou a gostar de literatura. Então, eu sou a Cleonilce dos Santos, sou poetisa, sou professora, mas a história do meu avô, ela me incentivou sim. Inclusive no curso de letras. Eu já escrevia, um tempo atrás, mas não tinha sido descoberta como poetisa. Ainda não tinham me tirado, vamos dizer assim, do anonimato. Então, no curso de letras, a professora pediu para fazer um trabalho sobre literatura, inclusive uma epopeia, e então veio em mente fazer a epopeia voltada para a história de Santa Luzia, em literatura de cordel, e assim eu fiz. Eu tenho esse poema, que eu chamo Literatura de Cordel, epopeia Santa Luzia do Paruá, que fala sobre toda a história até da vinda do meu avô, que é sempre importante, a gente está colaborando com esses informes sobre a nossa cidade, sobre a nossa história, porque serve para ficar arquivada para futuramente outros acadêmicos ou os alunos do município e pessoas que venham de fora possam ter um pouco de conhecimento sobre a nossa história de Santa Luzia do Paruá e sobre os meus familiares que foram os primeiros moradores daqui. Da mesma forma em que já aconteceu com muitos outros escritores, poetas, o meu começo foi como escritor de gaveta. Aquele poeta, aquele escritor que escreve algum texto e guarda. Foi assim o meu começo. E eu escrevia apenas para mim mesmo. Era a oportunidade ali de fazer um desabafo comigo mesmo. Ocorre que quando eu resolvi passar esses textos que eram manuscritos para o computador, pessoas da minha família, uma prima, Daniela Alencar, que agora é médica, ela me estimulou a lançar esses textos porque ela disse que eram textos publicáveis. Assim, de certa forma, nos sentimos lisonjeados, porque é uma forma de homenagear, uma pessoa que eu tenho não só porque é meu avô, mas eu tenho ele assim como um guerreiro, um desbravador, porque chegar em um ambiente onde é mata fechada, sem conhecer nada, e ali fazer de tudo para permanecer nesse lugar como ele fez, ele merece sim essa homenagem, e eu fico feliz em saber que tem algo voltado para isso, porque é sempre bom saber que essa pessoa é lembrada pelos esforços que fez. Eu sou muito grato a Deus por morar em Santa Luzia do Paruá,
porque a cidade de Santa Luzia apareceu num momento da minha história de vida que foi crucial para que eu pudesse ter uma continuidade. Eu perdi a minha mãe aos 9 anos de idade. E foi justamente nessa época que apareceu Santa Luzia do Paruá. E a cidade para mim foi como uma espécie de conforto, né? Porque aqui eu me distraí com os familiares que me acolheram, minha avó, meu avô, meus tios e toda a família, Alencar. E esse alento me fez continuar, por isso a minha poesia ela também expressou no seu começo o amor pela família e o amor pela cidade. Luiz Magno, para mim, Pronto Alencar é um sobrinho, inclusive muito inteligente, que é escritor, né? Faz poesias. Então, para mim, ele é uma pessoa especial. Como professor, eu posso dizer que eu fui leitor de um livro de um escritor ludovicense, lá da minha terra, São Luís, chamado José Chagas. Ele escreveu um livro chamado Canhões do Silêncio e Telhados de São Luís. O livro Telhados de São Luís foi o livro que provocou um boom de despertar para que eu, como leitor, também tivesse uma produção mais técnica da poesia. Eu tive um tempo fora daqui de Santa Luzia do Paruá, né? Eu me tornei hippie. As pessoas falam hippie, mas o meu companheiro na época falávamos que nós éramos artesãos viajantes, né? Que eu também trabalho com artesanatos. E nessas viagens que eu fiz fora daqui de Santa Luzia do Paruá, um grupo de anarquistas, os punks, me influenciaram também na escrita, porque eles faziam, né, os seus poetas, faziam seus escritos. E então eu tive a oportunidade de participar de um lançamento de um livro que eram vários autores reunidos num teatro em Pelotas. E foi um colega meu, que nós chamamos ele de Caveira, né? Um apelido carinhoso, mas o nome dele é Antônio. Então ele me fez esse convite e eu fui. A partir desse dia, eu olhei e aí eu digo, nossa, por que eu também não estou colocando os meus poemas, né, no papel? Eu, enquanto professor, quis levar aos meus alunos textos que fossem textos de qualidade, que estivessem dentro de um padrão retórico, literário, que correspondesse às regras, né? Que são colocadas para que um texto seja literário e também seja emocionante. Aqui no Maranhão, no estado do Maranhão, nós temos vários poetas que eu já vim conhecer depois que eu estava no curso de letras. É engraçado isso, mas os que eu conheço já vim conhecer no curso de letras. E sim, todos artistas, poetas, escritores incentivam quando nós temos algo dentro de nós que ainda está oculto e às vezes nos sentimos incapazes de escrever. Quando nós vemos outras pessoas escrever, a gente diz, nossa, eu também sou capaz. Só falta começar, né? Nós temos aí Guimarães Rosa, nós temos outros nomes que eu poderia estar citando, que acaba aqui incentivando, né? Nós temos o nosso escritor aí do Cortiço, que eu gosto demais, amo o Cortiço, sempre que eu tenho oportunidade eu passo trabalhos para os meus alunos voltado para essa obra, porque de certa forma é uma obra que denuncia coisas assim, comportamentos sociais, que eu geralmente também gosto de fazer nos meus escritos, né? E aí então acaba aqui me incentivando. A literatura e o desenvolvimento são duas coisas que estão presentes na história da humanidade. Você pode ver que quando houve o Renascimento, o movimento humanístico, as cidades europeias se desenvolveram, né? Então, o conhecimento, ele anda lado a lado
com o desenvolvimento. Não há como separar essas duas coisas. Uma sociedade ignorante, ela não se desenvolve. Portanto, a gente perceber que hajam políticos, educadores, pessoas que estão em posição de poder, de dignidade, na direção da comunidade, essas pessoas estimularem poetas, escritores, pensadores, cientistas, todas as pessoas que promovem, né, o desenvolvimento da leitura, da produção literária, está contribuindo ao mesmo tempo com o desenvolvimento de uma cidade. Portanto, é dessa forma que eu acredito que desenvolvimento e conhecimento devem andar sempre juntos e andarão. De repente, me pego a imaginar o ir e vir das pessoas pelas ruas, nas diferenças de cada uma. Mas lembro-me que as diferenças são as próprias pessoas que criam entre nós. Seria tão fácil viver nesse mundo se as pessoas tivessem a consciência da realidade que somos todos iguais. E que a verdadeira diferença que existe são as diferenças de bens materiais, onde alguns têm menos, outros mais. E algumas pessoas são tão egoístas que preferem criar essas diferenças se manter distante uns dos outros do que dividir o amor platônico para sermos iguais. Este poema é da professora Cleonilce. Porque são textos que ao mesmo tempo revelam o próprio autor, são textos que se imparcializam do autor porque acabam tocando em temas que são comuns a várias pessoas. O provinciano é o poeta Walter de Alencar, sendo provinciano aquele que mora na região do Alturi. Por isso essa palavra provinciano, referindo-se à geografia da nossa região do Alturi.